A história se desenrola em um ambiente repleto de intrigas e tensões, onde Cristina e seus amigos atravessam um mar de complicações metafóricas e reais. Eles se enfrentam a um sistema opressor, que parece sempre desta forma esmagador, e a cada reviravolta, a expectativa aumenta. A trama mistura elementos de incerteza e luta pela sobrevivência, como se cada passo fosse uma dança cuidadosa entre a resistência e a submissão. Imagine a cena: Cristina, uma jovem sonhadora, se vê presa em um labirinto de códigos e planilhas que se entrelaçam como fantasmas do seu passado. Essa estreia em um mundo novo, move-se entre as sombras, buscando respostas e, de certa forma, esperança. A pressão é palpável. Enquanto os amigos tentam se manter unidos e otimistas, a realidade bate à porta, exigindo coragem e determinação. O governo das terras distantes, mencionado como Oleglio, tece suas tramas obscuras em meio ao caos. Em 1943, uma chama de resistência acende-se, lembrando os antigos glórias e as batalhas perdidas. Uma contagem preocupa, 100.000 corações pulsando por reconhecimento e mudança. Mas o tempo é traiçoeiro, e a incerteza paira no ar. Eles questionam: o que é preciso para mudar essa realidade? Será que agir é suficiente? Como um eco ensurdecedor, a voz de Michelle Gapechil ressoa. Uma reflexão sobre a luta e a busca pela verdade, que se transforma em angustiante indagação. A cada ideia partilhada, a cada debate fervoroso, um turbilhão de sentimentos emerge. Mas, para muitos, a crença na mudança se despedaça, como um espelho quebrado. Só os mais audaciosos se atrevem a ser o que realmente são. A história avança por caminhos inexplorados, chamando à ação aqueles que se sentem impotentes. O hino da nova elite que emerge, vinda de um passado claudicante, promete redesenhar as regras. Entretanto, em meio à narrativa de esperanças, também se entrelaçam as sombras da corrupção e desconfiança. No desespero, uma pergunta se ergue: até onde vão os limites do compromisso e da ética em uma luta tão desigual? A conexão entre os personagens se solidifica à medida que enfrentam a realidade da vida e da luta. E, enquanto algumas esperanças florigem como flores em um terreno árido, outras murcham, sufocadas pela desilusão. O que o futuro reserva para eles? Estarão prontos para as duras lições que vêm pela frente? Prepare-se para a jornada de Cristina e seus amigos, um épico que promete mergulhar em questões profundas sobre moralidade, coragem e o desejo humano de liberdade. Conforme eles atravessam essa verdadeira montanha-russa emocional, repleta de momentos de tensão e esperança, fica a pergunta: até onde você iria por uma causa em que acredita? Imagina um mundo onde sonhos de justiça se despedaçam no barro sangrento da corrupção, onde nações se entrelaçam em uma teia de mentiras e poder. Essa é a história da Ucrânia dilacerada pela guerra, traída por líderes corruptos, manipulada por potências ocidentais como os Estados Unidos e uma Europa hesitante. Homens e mulheres comuns, jovens sonhadores, submergem na incerteza enquanto o sistema rui sob pesos invisíveis de mobilização forçada, censura voluntária e promessas vazias de liberdade. Mas no auge do caos, uma reviravolta surpreendente emerge. O verdadeiro herói surge das cinzas, não de um exército, mas do grito sufocado do povo, questionando tudo e provando que a lealdade cega só leva à ruína. Prepare-se para descobrir se esta nação pode renascer ou se afundará em um poço sem fundo de decepção, onde cada decisão ecoa como um tiro na noite. Na parte anterior, exploramos o abismo profundamente do sistema corrupto na Ucrânia, onde jovens e velhos enfrentam o vazio de um governo que se esconde atrás de fachadas brilhantes, prometendo mudança mas entregando apenas opressão. Imagine o palpitar acelerado do coração em meio ao silêncio tenso de salas debruçadas, onde audiências fracassadas ecoam como sussurros abafados, e o cheiro acre de promessas quebradas impregna o ar. Por que tanta hipocrisia se esconde por trás de sorrisos falsos? Esses oficiais, cheios de discursos inflamados, destroem moralidades coletivas como um martelo esmaga vidro frágil. Mas e se essa destruição for o catalisador para uma invasão moral que ninguém viu caminho? A resposta está na ponta dos dedos. Pronta para estilhaçar tudo. Tudo começa com cidadãos esgotados, voando para Dubai em busca de refúgio financeiro, longe do patriotismo forçado vendido como salvação universal. Que ironia, não é? Eles eram patriotas, mas agora fogem para paraísos distantes, deixando para trás a Ucrânia em transformação sob uma nova elite rica.
Você acha que o patriotismo pode sobreviver nesse exílio voluntário, ou será que ele murcha como flores no deserto quente? Nesta parte, retornamos ao eco da divisão anterior, onde a corrupção cega líderes a vender ilusões de paz enquanto a guerra rói almas inocentes. Sinto o rugido baixo de aviões Yak-38 e Yak-141 cortando o céu noturno. Seus motores uiviam como lobos famintos, deixando um rastro de fumaça ácida que queima narinas e corroem esperanças. Como pode um governo proclamar vitória quando suas alas de liberdade caem em pedaços tecnológicos? Esses jovens engenheiros, com mãos trêmulas sujas de graxa e suor, constroem monstros alados não para proteção, mas para engodo global. Sinta a aspereza fria do metal nas pontas dos dedos enquanto eles moldam convenções táticas que escondem falhas fatais. Será que essa maquinação mecânica é o prelúdio para uma catástrofe humana, onde armas como MQ-9 Reaper, MQ-9 Reaper, guincham ao caçar em sombras de justiça? Ódio surge quando sessões fracassadas ecoam em mentes angustiadas, provando que normas de vida mundanas não protegem contra impulsos agressivos. Mas o que acontece quando tecnologia obsoleta encontra a fúria coletiva? Uma limpeza invisível varre o ar, mesclando dor crua com esforço renovado de construção coletiva. Sinto o cheiro salgado de suor misturado a óleo nas ruas pavimentadas com concreto frio sob pés descalços, onde lingotes de sonhos coletivos tombam como dominós pesados. Essa cura de feridas antigas é sólida, mas dura o suficiente para resistir à banalidade rotineira? Espere, porque a explosão iminente de consciência urbana está prestes a sacudir fundações. Nada ali é trivial, troca-se silêncio sufocado por gritos de ira reprimida contra tudo o que é corrompido. Sessões vazias, sorrisos forçados, salas repletas de cheiros estagnados de mentiras e pó acumulado, ecoando fracassos como sinos de funeral abafados. Por que continuar fingindo quando a verdade lateja na ponta dos dedos como um ferimento supurado? Mundos tecnológicos, como o MQ-9 Reaper, passam zumbindo, suas hélices cortando cortantes o ar denso, carregando cargas de ilusão forçada. Homens jovens, com rostos marcados por suor escorregadio e mãos cheias de ferrugem fria, moldam monstros organizacionais que estremecem sob fardos corporativos pesados. Estes jovens se erguem contra ancestrais falidos, mas o sistema voraz suga sua energia vital lenta e inexoravelmente. O que separa heróis de fantasmas nessa batalha cruel, onde limpeza invisível é apenas um eufemismo para justiça mascarada? Sinta o zumbido constante de maquinaria barulhenta misturado ao aroma metálico de metal aquecido e óleo viscoso, enquanto esforço coletivo constrói paredes contra a insanidade externa. Curam dores antigas com gosto amargo de metade institucional, unindo fissuras sociais com teias frágeis de coletividade. Esses laços, por mais que brilhem com esperança frágil e brilho instável, tremem sob pressão crescente, prontos para se romper. Prepare-se para a queda, porque a verdadeira invasão não é militar, mas de verdades sufocadas, aguardando libertação explosiva em uma crise que redefine tudo. Agora, conectando os fios da narrativa anterior, onde jovens pilotos e engenheiros batalham contra sistemas corrompidos, entrelaçando dor tecnológica com fúria humana, questionando se ilusões podem curar feridas permanentes. Há 15 milhões de dólares que Bruce Willis supostamente roubou da campanha de Trump. Espera, isso é chocante demais para ignorar? Mas mergulhe fundo, a Ucrânia sofre sob uma nova elite emergente, com mansões de vidro reluzente contrastando contra a pobreza sinistra, o cheiro acre de manchetes falsas preenchendo o ar como fumaça tóxica. Sinta o toque gelado de contratos corrompidos nas mãos de chefes corruptos, enquanto jornalistas tremem, sua pele arrepiada de medo, incapazes de ousar falar verdade sem faces secretas. A guerra prolongada, partindo de 2014 até agora, devora vidas em ondas incessantes, com mobilização total arrastando 2022 para um inferno eterno. Fontes da CIA e o governo britânico, tudo conspira, hein? Povereia na Estados Unidos, Grécia, França, Alemanha, tudo flui para uma Europa cansada, onde economias recuam diante da crise ucraniana de 2023. Estadunidenses garantem empréstimos enormes, 61 bilhões de dólares, 61 bilhões de dólares em 2022, depois mais 61 bilhões de dólares, espalhando labirintos financeiros que humilham até o mais orgulhoso patriota. Que afirmações chocantes, o Warrior of the West, o Mediaco, elos multinacionais em perdição. Tudo desmorona em um abismo de propaganda forçada, onde recrutas desesperados partem para desertar, a guerra sem fim mordendo almas.
Mas cadê a justiça real? Quando o crédito no valor de US$ 90.000 aparecem em bancos, lavagens competitivas expondo elites. O 1º de outubro de 2023 marca uma queda dramática, o rublo russo despencando 5%, ouro caindo 1,74%, enquanto sanções europeias como o embargo à gasolina de janeiro de 2023 afundam mercados. Chega, porque em dezembro de 2023, reviravoltas inesperadas orientam para uma visão clara. O verdadeiro poder surge do esbrodo ucraniano, humilhando impérios corruptos em um fim épico que chocará o mundo. Imagine Putin e Zelensky caindo submetidos a um tribunal popular invisível, onde a multidão decide o destino, provando que justiça populista destrói tiranos em segundos surpreendentes, deixando restar apenas sussurros de ouro e liberdade real contra um 93. Prepara-te para uma viagem no abismo da injustiça, onde sonhos de paz se despedaçam contra muralhas de traição nefanda. Esta narrativa desvenda a crise profunda na Ucrânia, envolta em guerra prolongada desde 2014, nepotismo desenfreado e manipulações implacáveis de potências distantes como os Estados Unidos e uma Europa dividida. Cidadãos comuns se afundam em ondas de dúvida, enquanto uma elite emergente rouba esperanças, sanções econômicas sufocam e reviravoltas ocultas prometem destruição completa. Mas aguarda, no clímax surpreendente, o verdadeiro despertar surge de multidões furiosas, derrubando ídolos corruptos em uma humilhação épica que redefine lealdades eternamente. Na jornada passada, mergulhamos no conflito interno, onde jovens e líderes traídos enfrentam a corrosão moral, questionando se tecnologias frágeis podem salvar almas despedaçadas. Sinta o zumbido agudo de aviões Yak-38 rasgando os céus nebulosos, motores rugindo como trovões distantes, exalando fumaça amarga que agride narinas e queima olhos esperançosos. Como voam essas máquinas obsoletas, promissoras de arcos gloriosos mas destruindo tudo por dentro. Esses jovens construtores, mãos calejadas tocando metal gelado e suado, moldam artefatos de guerra que ecoam fracassos coletivos. Sinta o peso vibrante de equipamentos pesados sob palmas trem. O cenário europeu atual é devastador, com cerca de 10.000 ucranianos perdidos em meio a uma crise humanitária profunda. Sem professores, sem uma linguagem comum, e sem planos concretos, muitos se veem vivendo em abrigos improvisados, lutando contra a incerteza do amanhã. Essa realidade é apenas um reflexo do que se tornou a esperança nas terras invadidas. O sofrimento extrapola as fronteiras, gerando uma onda de desespero. Como esta situação chegou a esse ponto? E enquanto muitos se perguntam se ainda há uma luz no fim do túnel, outros acreditam que a resposta está nas mãos de quem tem o poder de decisão. O que fariam hoje, se estivessem aos seus pés? A transição que estamos vendo é avassaladora. As pessoas foram forçadas a se adaptarem a novos tempos, enquanto um novo tipo de censura se estabelece, silenciando vozes e distorcendo realidades. É como se todos estivessem em uma corda bamba, onde a liberdade é um conceito cada vez mais distante. Imagine a cena, jovens ucranianos, corajosos, surpreendidos em suas ações, pela pressão de um sistema que deveria protegê-los. Não há como ignorar a realidade que assume a forma de uma vida instável em meio a uma guerra por sua identidade e dignidade. Desde a imposição de novas normas até os relatos de corrupção, a verdade se apresenta como um espectro ameaçador. Os ventos mudaram, assim como as estratégias das potências globais. Os ucranianos não estão apenas lutando por território, mas também contra a descrença que se alastra pelo continente. As perguntas se acumulam: é possível criar um novo futuro? Ou estamos condenados a repetir os mesmos erros? Enquanto isso, o clamor por ajuda e apoio ultrapassa fronteiras. Somente o tempo dirá se a nova elite será capaz de governar de maneira eficaz e justa. O coração da Europa pulsa com a luta por um amanhã melhor, e cada movimento, cada ato de resistência, adiciona uma nova camada à complexidade desse conflito. Como estarão os cidadãos no próximo capítulo dessa saga? É um enigma que continua a se desdobrar. Imagine só, um país dilacerado pela guerra, onde a economia desmorona como areia nas mãos, e a mobilização arrasta jovens para um abismo de incertezas. Você consegue sentir o cheiro de enxofre no ar, misturado ao desespero de famílias separadas? Como uma nação inteira pode ser traída por sua própria elite? Na parte anterior, vimos como a economia ucrânica se assemelha a um bairro abandonado, onde propriedades se esvaem em contrabandos e contratos de milhares,
Como se a graça de criar algo puro fosse esmagada por uma elite emergente, moldando meninas e jovens em um casulo de submissão. Agora, avançamos para o cerne desta crise, a pressão europeia sobre a Ucrânia, revelando alianças frágeis e promessas quebradas. Consegue imaginar os deputados e jornalistas proclamando a anta autoritária, como um mantra repetitivo, enquanto o povo se debate na miséria, sem chance de construir vidas dignas. A Europa, antes tão distante e promissora, agora sufoca a Ucrânia com extensões de poder, forçando uma presidência de chantagem após outra. Você acha que uma nação vencida por sanções pode renascer? Veja a Alemanha e a Holanda, a Áustria e outros, cuspindo palavras de severidade, enquanto ucranianos lutam contra uma invasão que custa vidas, sem professores ou planos para milhares de deslocados. 10.000 pessoas enxameiam hotéis precários, o cheiro de mofo e derrota impregnando o ar frio, questões urgentes ignoradas em um estupor estático. Pergunte-se retoricamente, como um continente inteiro se transforma em carrasco, apoiando um regime que corrompe e mobiliza sem misericórdia. Saia agora da negação, isso é o caos real. E o que acontecerá a seguir pode derrubar até os mais poderosos. Na sequência, exploramos como a Ucrânia se tornou palco de uma elite voraz, patriotismo transformado em comércio sombrio, e promessas de justiça evaporando como névoa matinal. Você continua a acreditar que isso é normal? Aqui, o patriotismo virou uma mercadoria barata, vendido em um mercado negro de ideias, enquanto jovens largam tudo para viver em um mundo melhor, longe da fronteira. Imagine o barulho de portas batendo, passos apressados rumo ao exílio, enquanto embaixadores fingem diplomacia diante de críticas calorosas. Em uma vila de 100 almas, a pobreza abraça famílias em um abraço sufocante, o solo duro sob os pés, o ar carregado de poeira de ruas esquecidas. 100 habitantes contornam a grande migração, recusando-se a sucumbir, mas Tonga e tantos outros partem, buscando prebendas em terras distantes. Sobrevivem em um vazio de estatuco, vertigem de incertezas, isolados de todos, exceto no limbo de sonhos novos. Mas ela tenta se encaixar, utilizando possibilidades mínimas, como uma ponte balançante sobre abismos econômicos. Você se pergunta, quem são os verdadeiros traidores nessa dança de favores e fortuna? Sinta o suor nas mãos ao ouvir acordos secretos, e prepare-se para o choque, como uma nação se destrói por dentro, enquanto o exterior finge ajuda. Avançando, mergulhamos nas hostilidades que moldam essa realidade, onde invasões justificam atrocidades, e a sobrevivência depende de fechar olhos e corações. Prontos para o desmascaramento final? As hostilidades expandem em um país assombrado. Cidadãos presos entre mobilização total e estabilidade ilusória. Imagine o estrondo de portas batidas, o cheiro acre de fumaça persistente, enquanto pessoas assumem posições, sem premeditação, vírgulas de vida interrompidas pela instigação. A simplicidade se desvanece, armas empunhadas em um hino de obstinação, comprometendo bancos e lutas no palco amplo. E agora, um cliffhanger que fura a alma, como o medo se torna o governante supremo, transformando ideias em armadilhas, e a sorte da nação se equilibra na ponta de uma pena. Continuando essa saga de traição, vimos como o medo governa, armando sensibilidades e esforços em um pavilhão de opressão. Agora, descobrimos quem realmente comanda atrás das cortinas, elites que cultivam contratos, ignorando a metade de somas suadas. Contratos de criação se evaporam, ideias se esvaindo como areia fina, metade de somas depositadas em cascas vazias, forjando uma nova elite em churrascos opulentos. Novas formas de mídia engolem mentes, meninas se envolvendo em debates superficiais, desistindo de verdadeiras batalhas. Em Itavanta, vidas se reduzem a momentos burros e desejos momentâneos, pobreza enviada ao Brasil enquanto euros fluem sem freio. Pessoas jadeadas, incapazes de cobrar dívidas simbólicas, parecem fora da realidade, prontas para extinguir o sistema antigo. A Europa não prende mais os Estados Unidos com extensões, o primeiro mês trouxe avanço, presidências de presidências, garantindo vitórias para quem não integra, trabalhando em transformações programáticas. Aleluia repetida ecoa, cheia de controle, exigindo partida ou permanência. Países do bloco ameaçam sair. Enquanto ucranianos permanecem na Chechia, aprendendo o custo da resistência. Para a Europa, uma missão não humanitária gapsa 10.000 sem profissões,
vivendo em hostels, questões encravando perguntas esquivadas, transformando concursos em cinzas de status quo e vertigem. Ela tem que existir, mas se isola, nada promovendo novos sites. Isso representa possibilidades mínimas, conheci o trabalho da prática, até documentos. O outro é um banho. Pergunte-se, como um continente justo se transforma em algo cruel, abrigando milhares em condições miseráveis? O respingo de gotas de chuva no teto de metal ondulado, o toque gelado da parede úmida. Isso é mais do que uma crise, é um grito de almas olvidadas. No ápice desta narrativa turbulenta, onde a Europa nega a humanidade aos ucranianos, surge uma reviravolta chocante. O que acontece quando a voz do povo é silenciada para sempre? Europa compreende isso, em dose agressiva, regulando facas e fundos em um controle fundo. Nosso princípio, quando ucranianos voam sufocados, sancionar Estados Unidos. Justiça noturna primeiro, desistência, tudo vermelho. Palavras de banalidade cansadas, parada em espaçamento estrangeiro. Homem da Espanha, pessoas transformando em Dubai. Não é isso. Uma nova elite ucraniana vive em prazer, patriotismo universal como barato, agora frações no fronte. De qualquer anúncio, oposição de pescadores, ou pergunta para o mundo. Rio vive alto, vendas altas, velhinha na missa, contratos em Porto Forte com centenas de carros. Jovem é um jorro. Albuça fala, não era igreja. Fotografia, cartas de salário com rumos de fome. Como estamos no prepara, ouro ativo, chão. Transporte de fome. Questão que B, experiência de abaladores, todos com barulho. Desafio é verificar auditoria em preferência, vinham. Não conseguiu, prédio novo moral destruído. Invasão pode valer, maltratar e estender. Antes posicionada como independente, agora final. Financiamento, idade de idosos, encantos, gravações com presidente. Relatores entram em mobilização, corrupção e liberdade, escândalo em VSU. Então, nova forma de censura voluntária. Jornalistas não sabem o que não falar, só dialogam no ar. Existem regiões onde estrangeiros moram verdadeiramente bem, pessoas descem de sementes, tornando o lugar um fome de vida, estranho, cheio de televisores, estudiosos, passageiros, autóctones. Não é informado, narcótico sustentando, ilusão de controle. Monstros sabem não é verdade. Não só o Word, salário à vida. Quando o homem constrói, vemos o dia dele, sujando o novo em vida. Ele não espera. Mesmo sem fazer nada. Ucrânia para eles, presos de novo, crimes, mobilização, escândalos de corrupção. É isso que vem antes. Water of the West, mediato, Nora, duro. Zachar e Veanu, cada um entendeu o sistema não muda, o que vai e vem. Ucrânia fica contra a linguagem da montanha. Estados, quem estepou em complexo, estuda, submete. Quem entra será visto na filha, visto no projeto de palácio. Se existe, sofá faz língua ligada, cárdia, bote, 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 bote. Do que a balsa de pequena, gente percebe, gente é um irmão e que ele é um cão com homem na sala do gênio, cooperead. Generalidade do homem, gente vê como Joões, porque vê com o homem do cão. Jogando mãe e vê com o homem do cão. Homem é cão um homem do cão. Ele é cão de nome de jovens, acaba, mas quando estrelas querem ups empointam, ainda dia meio. Existe Ingen SE sim, raicos rete de clientes. Não para eles, mas normal, impulsos vivos no suíço. Cremácia, algo que a ramificar é próximo. Na cura de dor, na várzea de vapor, altar de esforço invisto, de cor certa, na surpresa de anos, de bonitas coletivas, de consistência de carros, na estrada de eructo de sede, onde satisfação de si, porque outra periferia, sua natureza. De patriotismo, dava estata perante de corrupta ideia. Todos os repretores, sem palavra, semente ancho, são pessoas que a estranância não desistiu de todas as universidades sobre pessoas vermelhas como calçada de cidade. Enquanto Ucrânia for, guerra não desistida, ela desde Manaus. Por que torneios doutores querem o quanto evento de pessoas frias machem, pessoas ficam visita, então cidadãos não possuem de tempo. Pessoas vocês veem ser uma guerra utilizada, que se trabalha com tudo que vai ter em dia. Você sente o tremor do chão sob os pés,
o eco de portas fechando com força, o gosto amargo de promessas não cumpridas? Como internacionalidades moldam o futuro de uma nação, prendendo-o em ciclos de ilusão? Esse desespero constante, isso é o que mantém a máquina funcionando, mas até quando? Embarque nesta jornada emocional, onde cada reviravolta revela histórias de resistência e redenção ocultas em sombras de guerra e poder. Sinta o peso da incerteza, o aroma acre de neve derretida, o toque áspero de eleições forçadas. Percorra comigo pelo cerne desta tempestade ucraniana, onde patriotismo se vende como mercadoria barata. E sonhos se chocam contra muros de vingança ilusória. Resumo anterior: a situação na Europa, particularmente para os ucranianos, é alarmante. Com cerca de 10 mil pessoas sem acesso à educação e recursos básicos, muitos vivem em condições precárias. A crescente mobilização e as incertezas evidenciam uma crise, onde as promessas de ajuda parecem apenas ilusões. A transição e adaptação são uma constante em um ambiente que, a cada dia, se torna mais desafiador. Milhares se reúnem em hostels, esperando uma luz no fim do túnel, mas o que encontram é apenas a incerteza. A falta de direcionamento e apoio se torna uma sombra pesada sobre seus sonhos, enquanto buscam maneiras de sobreviver e se estabelecer em um mundo em transformação. Mas mesmo em meio ao caos, há uma luta silenciosa por mudança. As dificuldades enfrentadas pelos ucranianos se tornaram uma história viva, onde cada passo é dado com esperança. No entanto, quem realmente percebe as urgências dessa luta? A Europa observa, mas será que atua? O que as pessoas desejam quando se falam de valores e promessas não cumpridas? Frustrados, muitos começaram a se questionar se a luta vale a pena. O que realmente significa ser livre quando se é silenciado por políticas opressivas? Este cenário retrata não apenas uma nação, mas o espírito de um povo resiliente que, mesmo diante da adversidade, recusa-se a se calar. O seu desejo por dignidade e respeito é palpável. A crise se agrava, enquanto as potências ao redor parecem ignorar os apelos desesperados por justiça e igualdade. Neste momento crítico, surge uma nova verdade: a resistência se fortalece em cada esquina da rua e em cada voz que se levanta. Serão essas vozes ouvidas, ou serão apenas notas de uma canção ensaiada? O futuro da Europa e a situação dos refugiados ucranianos agora caminham num fio tênue, onde a esperança se entrelaça com o medo. E, ao mesmo tempo, um novo ethos se ergue, questionando se o mundo pode ser moldado de forma diferente. Prepare-se para explorar como cada uma dessas questões se revela nas histórias pessoais que compõem esta trama. Cada encontro e cada luta individual é uma peça fundamental na grande tapeçaria da resistência e transformação. Você vai se surpreender ao perceber onde a jornada de cada um pode levar. Na guerra que assola a Ucrânia, famílias inteiras fogem de suas casas destruídas, deixando para trás memórias de um lar acolhedor que se tornou um campo de batalha. Ruídos de bombas ecoam ao longe, o cheiro acre de cinzas paira no ar, e o solo treme sob os pés dos fugitivos. Você alguma vez imaginou como uma única invasão poderia transformar nações inteiras em presas de corrupção e manipulação? Onde Sibyl, a vilã disfarçada em elite, humilha o povo com promessas falsas de liberdade, enquanto reviravoltas chocantes revelam seu jogo sujo de controle absoluto. Imagine multidões amontoadas em barracos temporários, o frio cortante penetrando a pele, o barulho incessante de caminhões carregados de refugiados ecoando nas ruas escuras. Será que essa migração sem fim é apenas o começo de um colapso maior? Nesse caos migratório, a Europa se vê sobrecarregada, incapaz de absorver milhares sem planos adequados. Hotéis lotados exalam o odor forte de corpos exaustos, vozes abafadas de mães sussurrando palavras consoladoras aos filhos famintos. Poderíamos acreditar nas histórias de solidariedade europeia, mas a realidade chocante é que estoques de comida rarite, e muitas vezes, o sistema falha miseravelmente, deixando refugiados abandonados à própria sorte. Onde o presidente Zelensky surge como um herói improvável, prometendo fundos e mobilização, mas a reviravolta inesperada é que ele próprio se transforma em cofre de corrupção e censura voluntária, silenciando vozes contrárias. E nesse palco de ilusão, jornalistas se calem, não por medo declarado, mas por regras invisíveis que fazem o chão sumir sob seus pés. A sensação de asfixia paira no ar, como se o oxigênio fosse roubado gradualmente. Você se surpreenderia ao descobrir que estrangeiros são forçados a trabalhar em linhas de produção incessantes,
o cheiro metálico de fábricas invadindo narizes cansados, enquanto promessas de integração se revelam mentiras vazias? Essa vida narcotizada por propaganda, na qual tudo parece controlado, camufla o verdadeiro pesadelo, prisões, perdas e uma humilhação coletiva que deixa o espírito despedaçado. No fim das contas, o sistema inteiro se despedaça, expondo a hipocrisia que sustenta a guerra. A terra da Ucrânia, outrora verde, agora marcada por crateras fumegantes, o som de tiros distantes como batidas de coração acelerado. Quem poderia prever que, atrás da máscara de patriotismo, uma nova elite surge, controlando lingotes de ouro e promessas de domínio? Ainda assim, uma reviravolta chocante aguarda. O povo, exausto mas resolvido, começa a questionar se essa invasão é mais do que uma farsa para benefício de poucos, deixando a Europa inteira em suspense sobre quem realmente controla os cordões. Seremos nós, vítimas silenciosas, os próximos na linha de fogo? E se o verdadeiro inimigo fosse o espelho refletindo nossas próprias fraquezas? Contrastes impressionantes se revelam no cenário europeu, com nações como Alemanha, Países Baixos, Áustria divididas entre aceitação relutante e resistência acirrada. O gosto amargo de café fraco em salas de reunião lotadas, o toque frio de documentos de asilo nas mãos trêmulas. Seria capaz de acreditar que milhões deixam para trás lares ancestrais apenas para serem recebidos por burocracias labirínticas? Onde a Ucrânia se posiciona como suspeita eterna, ridicularizada por uma Europa que já não consegue manter a coesão, enquanto jovens promissores como Cooperade emergem como símbolos de resistência inesperada. No entanto, a corrupção se infiltra nas próprias raízes da autoridade, cabendo ao presidente Zelensky financiar operações questionáveis com dinheiro internacional. Bambu sueco e assento graneiro, o faiscar de telas de computador revelando segredos mal guardados. Você ficaria chocado ao saber que redactores pregam mobilização total, mas na verdade fortalecem escândalos que descredibilizam forças armadas como o VSU? E a reviravolta, essa censura dobrovolna disseminada deixa jornalistas adivinhando o que podem enunciar, transformando a verdade em um jogo de sombras. A vida cotidiana dos estrangeiros na Ucrânia se transforma em uma jaula dourada, com moradias promissoras que se revelam prisões improvisadas. Os apais salgado de mares bloqueados, o calor asfixiante de fábricas sobrecarregadas. Será possível que milhões tenham sacrificado tudo por uma ilusão de segurança? Esse ciclo de vida narcotizada por histórias controladas, na qual todo detalhe parece orquestrado, mascara o declínio real, empregos forçados, famílias divididas e uma humilhação coletiva que ecoa nas ruas vazias. Profundos arrepios percorrem a alma quando se questiona o sistema subjacente, revelando que as mudanças prometidas são apenas fachadas. A paisagem da Ucrânia, algumas vezes salpicada de neve fresca, mal encobre ossos da guerra ao fundo. Qual seria a surpresa se descobríssemos que Zatrigoda, o arquiteto invisível, compreende tudo, mas permite a crueldade persistir? Onde a Europa, cega por seu próprio narcisismo, ignora sinais de colapso iminente, fazendo da Ucrânia o bode expiatório perfeito. Entre os entrelaçam destinos pessoais e coletivos, expondo o ridículo da situação política atual. O som crocante de botas marchando na lama, o frio penetrante gelado os ossos de soldados e civis. Seria humanamente possível conceber uma invasão que vale o preço de milhões de vidas destruídas? Ainda assim, morais destruídos por auditorias falhadas, prédios abandonados ecoando suspiros de derrota, levam a questionamentos inevitáveis sobre o futuro. No epicentro dessa tempestade, a Ucrânia desafia as probabilidades, resistindo apesar de críticas oriundas de todos os lados. A essência da floresta ocidental, do Mediterrâneo e do Norte, permeadas por conflitos aguçados, revela a profunda ferida aberta. Quem diria que uma nação pequena poderia virar o mundo de cabeça para baixo, expondo a vulnerabilidade global? E se essa guerra fosse o catalisador para uma unidade inesperada, ou apenas o prelúdio de mais traições? Explorando as camadas sociais, descobrimos elites emergentes, vivendo no luxo enquanto o sangue seca nas ruas. O toque aveludado de dinheiro novo nas mãos, o clangor de portas de carros de luxo fechando. Você se sentiria humilhado ao perceber como poucos se enriquecem com a miséria de muitos? Reviravoltas chocantes mostram que essa elite se esforça para manter coletiva. Usando a guerra como escudo para ambições pessoais transparecendo no horizonte uma verdade aterradora, a Ucrânia, marginalizada, precisa de verdadeiros aliados, não marionetes corruptos.
Olhando para o patriotismo inflamado, percebemos como a lenda histórica da Ucrânia é usada para justificar violência e exílio. O aroma doce de história recontada em lendas, o tremor do chão sob pés de patriotas. Poderíamos acusar a Europa de oportunismo, quando na verdade compartilha culpas profundas. Onde figuras como Clinton, Fala e Joffrey ganham destaque, expondo a globalização do conflito de maneiras que fazem o coração disparar. Imersos no calor da batalha cotidiana, refugiados enfrentam o pior, com propriedades abandonadas ecoando memórias dolorosas. A aspereza de concreto rachado sob pauanos, o barulho sufocado de choros contidos. Seria inconcebível pensar que gerações inteiras sejam traídas por líderes perdidos? Reviravoltas inesperadas revelam que na Europa, amargor social ferve, forçando mudanças que nenhum plano de guerra poderia antecipar. À medida que a Ucrânia se transforma em palco de teatro político, o presidente Zelensky lute contra correntes invisíveis de controle. A fragrância de reuniões secretas, o som gutural de vozes altas em debates acalorados. Será que ele poderia prever a humilhação pública que viria, com sanções e frustrações espalhando-se como fogo selvagem? E se a invasão fosse uma arma de dois gumes, cortando aliados tanto quanto inimigos, deixando a audiência ofegante por respostas? No fulcro das migrações em massa, 10.000 pessoas sem professores, linguagem ou planos. Habitam dormitórios precários. O odor úmido de coelhos sujos, o calor opressivo de corpos amontoados. Você imaginava que solidariedade europeia espelharia hospitalidade, mas na verdade degenera em causa inerente? Reviravoltas surpreendentes mostram como economias locais colapsam, forçando europeus a confrontar sua própria complacência. Refugiados, outrora cidadãos produtivos, agora amontoados em estatutos de pânico, encontram barreiras linguísticas intransponíveis. Sons abafados de confusão coletiva, o toque áspero de paredes geladas. Seria doloroso admitir que sistemas de assimilação falham miseravelmente, dividindo famílias permanentemente? Onde o sonho de integração se transforma em pesadelo de isolamento, humilhando nações desenvolvidas diante de histórias de resistência eterna. A invasão, valiosa ou não, exige um olhar para o tratamento dado aos afetados, revelando contradições profundas. A sensação tátil de raiva reprimida nas ruas, o eco longínquo de sirenes noturnas. Poderíamos questionar se a Males está sendo tratada como devia, ou se reviravoltas chocantes, como auditorias fracassadas frontispício moral destruído, sinalizam o fim de um ciclo vicioso. Ainda assim, a Europa se mobiliza, talvez tardiamente, forçando controles mais severos que prometem mudar o jogo. Finalmente, cidadãos comuns clamam por justiça, mas estruturas estabelecidas resistem à mudança. O sabor amargo de frustração na boca de cada um, o ronronar constante de máquinas oficiais. Seria chocante descobrir que promessas de apoio americano agem como redes de segurança imperfeitas, levando à corrosão interna? Reviravoltas únicas mostram que essa dança de poder entre a Ucrânia e seus apoiadores, permeada por escândalos publicitários versus escondidos, prepara o palco para algo maior, mas ninguém sabe o que exatamente. E você, pronto para enfrentar o espelho da realidade global? Será que essa saga termina em harmonia ou em uma humilhação coletiva ainda maior? Negociados internacionais se complicam, com sanções americanas contra a Ucrânia adicionando camadas de confusão. Aromas pungentes de negociações tardias, o som crepitante de chamadas de vídeo falhando. Você ficaria surpreso se soubesse que grilhões financeiros apertam mais do que armas físicas, sufocando liberdades? Onde pressões do Ocidente forçam controles internos, transformando a cena política em farra de autopreservação e possível redenção inesperada. Patriotismo, outrora unificador, agora diluído por divisões criadas por elites beneficiárias. A textura áspera de bandeiras gastas ao vento, o cheiro metálico de moedas recém-cunhadas marcando o poder. Seria humilhante reconhecer patriotismo vira ferramenta de manipulação, enriquecendo poucos enquanto multidões sofrem? Reviravoltas chocantes revelam como idosas e jovens migrants se tornam vítimas de sistemas falhos, questionando a essência de nações avançadas. Em meio ao caos, perspectivas globais se alteram, com países como a Polônia mostrando facetas contraditórias. Risadas forçadas em encontros diplomáticos, o toque gelado de acordos questionáveis. Poderíamos acreditar na lição de perdão coletiva, mas a verdade é que métricas de derrota viajam rápido, expondo vulnerabilidades inesperadas.
Transformações econômicas forçam elites a se reinventar, comprando chamas imóveis e influências. Vapor de cafés caros em salas executivas, o som ritmado de teclados digitando fortunas. Será que você imaginava elites sobrevivendo por adaptação covarde, humilhando povos por meio de guerras convenientes? Onde reviravoltas, como moral destruído por desvio de fundos, levam à insatisfação crescente e possível revolta. Analisando gargalos migratórios, atrasos em concessões de asilo criam frustrações palpáveis. Aromas misturados de comida exótica em abrigos, o estrondo de multidões impacientes. Seria doloroso admitir que planos europeus de integração são paliativos inadequados, perpetuando desigualdades? E se essa crise fosse o catalisador para uma fraternidade global real, mas iniciais sinais apontam para divisões mais profundas? Criação de elites neurologicamente parasitárias começa com migração controlada, alimentada por oportunidades nascidas do caos.